Muito boa noite, mais uma noite incrível do Clube Mentabilidade, no programa O Resgate da Identidade. Como sempre, vocês sabem, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo e eu mais feliz ainda de estar aqui, né, passando um conteúdo que faz muito sentido para mim, que já ajudou muitas das pessoas que passaram aqui dentro na clínica comigo. Então, esse conteúdo ele é desenhado de uma maneira para que de fato você tenha resultado. Porém, como tudo na vida, muita gente espera que as coisas aconteçam de uma maneira meio mágica na vida, como se as coisas fossem acontecer só por você saber como aquilo funciona. Saber do problema não resolve o problema. O que resolve o problema é você pegar tudo aquilo que eu estou colocando aqui, que eu estou trazendo aqui em prática. Então esse produto, gente, ele tem bastante exercício. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem bastante exercício, assim, ele sempre tem exercício, né? Todas as aulas, não é um monte de exercício, sabe? Cada aula tem ali dois exercícios, né? Esses dois exercícios baseados ali, às vezes, em três, quatro perguntas. Ou seja, tá bem direcionado. Se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Certeza. Então, assim, a gente está chegando hoje no nosso sexto encontro, né? O último encontro do resgate da identidade. O próximo produto, né, vamos chamar assim, dentro do clube, o próximo treinamento vai ser sobre hábitos, porque tem tudo a ver da gente, como que a gente mantém essa identidade que a gente foi criando, né? Como é que a gente, porque a gente aqui foi aprendendo a deixar a personagem para trás para criar uma nova identidade. Só que é difícil às vezes sustentar a identidade, né? Porque às vezes você entende, mas como é que sustenta agora? Então, a aula de hoje é basicamente para falar disso, como sustentar essa identidade. E o próximo programa de hábitos vai ajudar mais ainda. Por quê? Porque eu vou destrinchar como que a gente quebra o hábito de ser a gente e constrói um novo hábito. Como é que constrói um novo hábito, né? Como é que a gente deixa para trás os hábitos ruins. Então, assim, não deixem de assistir o próximo programa também, tá? O programa de hábitos. Ele deve ter ali uns 4 a 5 encontros, acho que 4. Então é curto, mas assim, bem direcionado também. Na verdade, assim, eu tô até na dúvida, sabe? Porque na teoria, eu quero começar no próximo semana já esse de hábitos. Porém, se vocês acharem, eu vou botar uma votação lá no grupo. Se vocês acharem que vale a pena uma sétima aula desse produto aqui, de resumão, tipo assim, uma aula resumão de todo o conteúdo, eu faço, tá? Eu vou botar lá pra gente votar e ver. Senão, no próximo eu já começo de hábitos. Então, bom, vamos lá. Vamos começar essa aula aqui maravilhosa, porque ela tem no final uma indução maneira. Vamos que vamos. Bom, então, eu estava falando um pouco, né? A gente chegou no fim dessa jornada, só que tam- é um fim que também é um começo, né? Porque agora nós vamos começar de fato a jornada na nossa vida, tá? Nós chegamos para esse treinamento muitas vezes sem perceber que nós estávamos vivendo ali uma personagem, né? Nós aprendemos então a reconhecer essa personagem, a conectar com a nossa essência, a criar a nossa identidade. Então hoje você já tem aí muito mais respostas sobre quem você é. Você consegue perceber mais coisas sobre quem você é, né? Mas saber quem você é só o começo. O mais desafiador e também o mais transformador é de fato você viver como quem você é. Aqui que está a grande chave do negócio. Por isso que essa aula, ela, embora seja a última, ela não é sobre fechamento, ela é sobre sustentação. É sobre como não se perder de novo. É sobre como honrar essa identidade todo santo dia. Porque se você é essa identidade, né? A gente começa essa construção porque nós somos essa nova identidade. Se a gente quer de fato se apropriar dela, a gente precisa honrar ela todos os dias, mesmo quando tudo ao nosso redor vai tentar puxar a gente para o caminho que a gente já seguia, tá?
Uma coisa importante, descobrir tudo isso sobre a personagem e perceber como se despedir dela para criar a própria identidade tem muito poder. Só que isso não significa que o seu velho eu, ou seja, a personagem, não vai tentar voltar, porque ela vai. Quando essa personagem tenta voltar, que é natural, tá? Você tá lá, ó, você entendeu a personagem, aí você começou a construção da identidade, né? Se conectou com a essência, você tá lá caminhando, e aí você vai ter queda, você vai falar, nossa, eu furei, essa semana inteira a personagem dominou. Você tem que entender o seguinte, isso não é um sinal de que você mudou. Aliás, não é um sinal de que você não mudou, tá? Porque senão, às vezes, você consegue entender tudo, começar a construção, aí na semana seguinte você falha, você fala, puxa, tá vendo? Não mudei. Ah, não tem jeito. Não é para você cair nesse lugar. É só um sinal, quando isso acontece, de que você está mudando, né? Algo que foi repetido por muitos anos. Aí o que acontece? O corpo, o cérebro, os hábitos, eles vão tentar economizar energia. E o jeito mais fácil de fazer isso é te puxar de novo para o automático. E o automático é a personagem, tá? Isso se chama fase de manutenção. Toda mudança de identidade passa por esse estágio. A fase onde a transformação já aconteceu internamente, tá? Então o que é essa fase de manutenção? A gente já entendeu uma transformação interna, só que aí, agora a gente precisa proteger, manter essa transformação externamente. Beleza? Isso acontece porque o seu cérebro ele ainda não consolidou esse novo padrão. Ele ainda não se apropriou dessa identidade. E ele só vai consolidar, no final das contas, se você repetir. Repetir com intenção, com presença, né? Então não adianta você acreditar que a mudança ela fica nesse lugar aqui meio viajando na cabeça, sabe? Ai, legal. Então, já entendi, a minha personagem ela é isso. Ah, bom. E aí se você não tiver, entenda uma coisa, eu garanto que isso aqui pode transformar a sua vida. Mas precisa ser uma transformação ativa. Assistir as aulas e colocar em prática o exercício. Não adianta você só me ouvir aqui, ler a apostila e entender. Só entender não vai mudar a sua vida. Porém, praticar vai. Vai, eu garanto. Né? Então você precisa repetir com intenção, com presença, com decisão. E aí aqui a gente já começa o primeiro exercício. Tá? A primeira forma, então já separa aí caderno e lápis e caneta, o que quer que seja. A primeira forma de você se proteger de uma recaída é você perceber como que ela se inicia. Por onde que entra essa recaída, né? Qual é o gatilho que me coloca ali? Se você não conhece esses gatilhos, você repete sem perceber, você continua vivendo ali, né? Os gatilhos vão acontecendo e você vai repetindo. Agora, se você traz isso à consciência, se você traz à luz, você pode agir com consciência e tomar um novo caminho. Então, eu quero que você anote aí no seu caderno, com toda a honestidade. Em que momentos ou situações, primeiro, em que momentos ou situações eu me percebo voltando a personagem? Eu quero que você perceba, né, quais são os momentos ali, situações que, putz, eu volto a agir como a personagem. Qual é aquele momento que me pega ali, que eu falo, entendi, a personagem me pegou, tá? 2, que tipo de pessoa ou ambiente costuma me desconectar da minha essência? A gente tem pessoas, ambientes que desconectam a gente da nossa essência, que nos afastam dessa criação da identidade, que mantém a gente nessa personagem. Então, qual é a pessoa que faz isso? Qual é o ambiente que faz isso? 3, que hábitos da personagem ainda estão presentes no meu dia a dia? Esse é muito poderoso você entender o seguinte: a sua personagem ela tem hábitos que você não quer mais, que você não pode mais seguir,
se você está se desconectando dessa personagem. Quais são esses hábitos? Se você não percebe os hábitos, você continua agindo através desses hábitos, ou seja, você continua agindo pela sua personagem, né? Então, vou dar 2 minutinhos aí para vocês escreverem dessas 3 perguntas aí alguma coisa já rascunhar. Lembrando que, obviamente, depois vocês fazem com mais calma, né? Se apropriem de fato aí desse exercício, mas já dá para começar a rascunhar. Porque esses 3 lugares, essas 3 perguntas, né? Ou seja, as situações que eu me percebo voltando a personagem, pessoa ou ambiente que costuma me desconectar da minha essência e hábitos que eu venho seguindo ainda da personagem, é como se fossem portais, onde o seu antigo, né, onde essa personagem vai ficar tentando entrar. E a partir de agora, eles vão deixar de ser armadilhas. Por quê? Porque você começa a perceber. Se você percebe que você volta a personagem quando você vai para tal lugar, para tal ambiente, você fala, bom, não vou para aquele ambiente. Eu vou evitar esse ambiente, porque esse ambiente já me coloca nesse lugar. Vai começar a se tornar alerta para você. Se você sabe que determinada pessoa te coloca nesse lugar, você não vai. Você fala, eu não vou para essa pessoa aí. Essa pessoa, ela me deixa nesse lugar e a minha personagem assume, tá? Bom, agora que você sabe o que puxa você para trás, a gente vai falar um pouco do que te sustenta nesse caminho, tá? Toda identidade, ela precisa de uma estrutura, de raiz, de rotina, porque sem estrutura, sem rotina, a gente se perde, né? E o que você vai ver agora são os 4 pilares que sustentam essa nova identidade no mundo, tá? Então, a gente, quando a gente começa a construção dessa identidade, eu vou dar 4 pilares para você poder sustentar essa identidade. O primeiro pilar é o ambiente, né? O seu ambiente, ele fala com o seu sistema nervoso o tempo inteiro, gente. A gente cria uma identidade com os nossos ambientes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tive uma vez um programa meu que eu estava até dando de hábitos até, e a pessoa virou para mim no programa e falou o seguinte: Ah, Igor, mas eu tenho muita dificuldade de ler um livro, de criar o hábito de ler livros. Aí eu perguntei, tá, mas onde você lê os livros? Ela falou, no sofá de casa. Falei, tá, antes de ler os livros, você já usava o sofá, certo? Certo. Você usava para quê? Sempre para assistir TV. Pronto. O seu cérebro, a partir daquele momento, ele cria uma identidade com aquele espaço, com aquele ambiente, com aquele cenário, a maneira como você senta, o seu corpo, teu sistema nervoso, ele é como se ele se ativasse para aquilo. Se você sempre sentou ali para relaxar e assistir um Netflix, um filme, o que quer que seja, quando você senta para ler o livro, o teu corpo ele não está entendendo que você está indo ler o livro. O que ele está entendendo? Momento de relaxar. Ativa o momento de relaxar. Por isso que ela não conseguia ler. E ela relatou, nossa, realmente, me dá uma, tipo, eu fico meio, me dá um sono, me dá um torpor. Justamente porque aquele ambiente não é para leitura. Você precisa criar um novo ambiente só para sua leitura. Por isso que eu também não sugiro, por exemplo, ler na cama, né? Tem gente que gosta de ler na cama. Não recomendo. Não recomendo. Não recomendo, pior ainda, é mexer no celular na cama. Por quê? Você começa a criar uma identidade. Seu corpo começa a entender o seguinte: nossa, o cérebro, gente, ele trabalha por associações. Então, por exemplo, você deita na cama, a posição que você tá, o ambiente que você tá. Aí você pega o celular e começa a mexer, o teu cérebro começa a se ativar. Por quê? Você tem ali dopamina, né, da tela. Toda vez que você deitar, o teu corpo, antes de você pegar o celular, já vai ter muito desejo de pegar o celular. Já vai começar a aumentar essa dopamina. Por quê? Porque ele já sabe. Quando você faz isso, quando você vem para esse ambiente, deita nesse lugar, a gente vai agora se empolgar, a gente vai ficar aqui agora amarradão, motivado para ver as coisas do celular. E ele já ativa sozinho. Aí tem gente que fala assim: nossa, eu tenho muita dificuldade de dormir, eu fico rolando na cama. Claro! Se você faz outras coisas na cama, que não seja só deitar e dormir, o teu corpo, o teu cérebro,
ele cria uma identidade com aquele ambiente. Os ambientes, eles têm uma, uma, uma ligação forte com o nosso sistema nervoso, tá? Então, se você vive hoje num lugar que carrega os hábitos da personagem, você vai voltar a se comportar como uma personagem. Então, vamos supor que a sua personagem seja uma personagem comilona. Ela é uma personagem muito comilona, ela gosta de comer besteira o tempo inteiro. Aí, no seu ambiente da sua casa, sempre tem um bolinho na mesa da sala. Ah, um bolinho caseiro. Não tem como, a sua personagem vai querer o bolo. Ela vai querer. O seu ambiente ele é como se fosse um espelho. Ele te lembra quem você é. Ou quem você aprendeu a ser, né? Melhor ainda. Se você identifica que o bolo ativa essa personagem comilona, você te arranca o bolo dali. Não tem mais bolo na minha casa. É isso que tem que fazer. Você precisa que o seu espaço te lembre a nova identidade. Se a nova identidade que você cria é de uma pessoa saudável, eu te pergunto, uma pessoa saudável tem bolo no meio da sala? Óbvio que não. É isso. Mesmo que sejam pequenos ajustes. Pode ser um quadro novo em casa, uma frase, um objeto que você coloca, uma roupa diferente que você veste. Você vai ter que entender, porque você vai ter que alinhar isso com a sua personagem. Só que você tem que entender o seguinte, com a sua personagem, né? Não, o oposto, né? Você vai ter que alinhar isso com a sua identidade, deixando a personagem. Porque você tem que perceber que a partir de agora quem vive é a identidade, não é a personagem. Você precisa começar a se desfazer dos ambientes dessa personagem. Joia? Tá claro até aqui para vocês? Beleza? Bom, segundo pilar. Deixa eu só. Precisei tossir aqui. Segundo pilar, ritual. O ser humano, a gente precisa de ritual, gente. A gente precisa de ritual, não tem jeito. Então, se você não cria um ritual, você acaba voltando para o piloto automático. Você volta para a programação, né? E no automático, quem dirige a sua programação é a personagem. Tá? O ritual, ele é como se fosse uma âncora. É como se fosse uma âncora para te manter no momento presente. É como se você dissesse para o seu cérebro todos os dias: essa é a nova identidade. Essa é a versão que a gente vai viver a partir de agora. Por quê? Porque você está colocando é, uma evidência ali. Pode ser um exercício de escrita, auto-hipnose de manhã, meditação. Quando vocês estão aqui toda terça-feira, a partir de agora, assistindo aula, vocês estão criando uma nova identidade. Aí sabe o que acontece? Tem gente que não está vindo para aula. Aí quer mudar. Não vai. Não vai. Tem gente que vem aqui, assiste 2 aulas e fala, poxa, não mudei ainda. Claro, não é assim. Mas eu te garanto, assiste um ano aqui do programa. Assiste um ano. Eu te garanto. Faz exercício, te garanto. Mas as pessoas não querem. Elas querem uma mudança passiva. Ficar em casa assistindo Netflix, assistindo filme, e acham que do nada, no dia seguinte, elas vão ser outras pessoas. Não vão. Não vão. A mudança é ativa, mas eu estou entregando ouro aqui para mudar. É só fazer os exercícios. É só fazer isso aqui. Então, quando você está aqui toda terça-feira agora, você está criando uma nova identidade. A sua nova identidade de uma pessoa que se compromete com você. Você está se comprometendo com você, não é comigo. Não é comigo. Tem gente que acha que está se comprometendo comigo, não é. Não é, porque eu vou continuar aqui. Eu vou continuar. O programa vai continuar. E se você sair, outras pessoas vão entrar. Quem não vai. Quem vai deixar de causar a própria transformação é você. Entenda, você pode criar o mecanismo que você quiser. Terça-feira aqui já é um mecanismo. Você pode criar um exercício de escrita, meditação de manhã, auto-hipnose, visualização todos os dias de manhã, um banho consciente, né? Estar no momento presente é muito poderoso para o ritual, tá? Para tudo agora que você comece a fazer no seu dia a dia, comece a se perceber mais no momento presente. Naquele momento que você está ali, fazendo aquilo ali, perceba esse momento presente. Entenda, você precisa criar um mecanismo que te mostre que você age diferente da personagem. A mente, pessoal, ela precisa de evidências para entender que você agora
faz coisas diferentes do que você fazia antes. Sabe por quê? Não adianta você querer mudar se você continua. Imagina o seguinte, você é o Zezinho aí, a fulaninha, e você acorda de manhã. A primeira coisa, você acorda 8 horas da manhã. Primeira coisa que você faz é pegar o celular. A segunda coisa é ficar zapeando no celular. A terceira coisa é zanzar pela sala pensando o que você tem que fazer no dia. A quarta coisa, aí você não, você acorda assim todos os dias. Aí você resolveu que você vai mudar agora. Você entendeu a personagem, você quer criar uma nova identidade, mas você continua acordando às 8 horas da manhã, fazendo a primeira coisa, pegando no celular, fazendo o mesmo ritual todos os dias. Você vai mudar? Não. A gente, a mudança, ela exige diferença. Ela exige mudança. Inclusive, se você acorda 8, vai começar a acordar outro horário, ou vai começar a acordar de uma maneira diferente. A primeira coisa que você vai fazer não vai ser pegar o celular, vai ser fazer outra coisa. Entenda, você precisa começar a mexer em todo esse ecossistema da sua vida. Começar a mudar tudo. Porque aí você está dando novas evidências, está dando evidências claras para sua mente que agora você age diferente. Aí ela começa a entender, bom, temos agora uma nova identidade mesmo. Não é mais o Zezinho, a fulaninha que agiam daquela maneira. Beleza? Terceiro pilar, relacionamentos. Algumas pessoas do seu convívio, né, no meio dessas mudanças, elas não vão te reconhecer mais. E tá tudo certo, tá? Por quê? Porque quando você começa a mudar, você deixa a sua personagem de lado. A sua personagem é que vivia, tá, em conexão com a personagem das outras pessoas. Familiares, amigos. Então, era a sua personagem. Quando você muda a sua personagem, a personagem dessa outra pessoa não consegue se identificar mais com a sua identidade. Sabe, quando a gente começa a mudar, as pessoas falam, nossa, mas você não vai beber hoje? Ah, mas tá todo mundo bebendo, vamos beber hoje aqui na festa. Ah, pô, que besteira. Nossa, agora ela tá toda chata agora com esse negócio de dieta. Nossa, a gente tá aqui na festa junina, hoje é pra comer. As pessoas vão querer te jogar pro buraco que elas estão. Por quê? Incomoda elas. Incomoda porque no fundo elas também queriam mudar, mas elas não conseguem. Elas não conseguem. Então, quando você começa a mudar, é natural, tá? Algumas pessoas não vão te reconhecer. Elas, por quê? Justamente porque elas reconheciam a performance da sua personagem. Só que agora a sua personagem não performa mais, porque você vive pela sua identidade, tá? Então você vai precisar começar a colocar limite. Você vai precisar, em alguns casos, se despedir de algumas amizades, deixar a amizade de lado, porque não conecta mais, não faz mais parte de quem você é. E se aproximar principalmente de quem também reforça a sua identidade. Por quê? Tem aquela frase clássica, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Não é que eu leve ao pé da letra essa frase, mas quanto mais você convive com um grupo de pessoas, mais você tende a se afinizar com aquele grupo, né? Então, natural, se você está mudando de identidade, é interessante que você comece a deixar de lado pessoas que estão conectadas com essa personagem antiga sua, tá? Quarto pilar, a ação repetida. Identidade, ela não é o que você escolhe ser, só, né? Primeiro você escolhe, mas você, ao escolher a identidade, você ainda não vive por ela. Você só vive quando você age sendo essa escolha. Então, cada vez que você faz uma escolha coerente com a sua essência e age nessa escolha coerente com a sua essência, você fortalece essa identidade, essa nova versão. Então, cada pequena atitude é mais uma evidência, tá? Então, é importante você manter a ação repetida para você criar esse novo hábito. Ok? Vamos para mais um exercício, então. Pega aí papel e caderno de novo, papel e caneta, né? E a gente vai montar agora, eu quero que você perceba com mais clareza esses pilares aí na sua vida, tá? A gente vai basicamente montar um plano de sustentação, tá? Esse plano é como se fosse uma fundação sua. É ele que vai manter tudo o que você construiu, tá? Então coloca a primeira pergunta aí.
O meu ambiente precisa mudar em quê? Você vai pensar lá na identidade, né? Você vai pensar na personagem que você deixou para trás, identidade que você está construindo, e aí você vai olhar para o seu ambiente e falar, bom, nessa nova identidade, o meu ambiente precisa mudar em quê? O que que eu preciso mudar no meu ambiente? O que que não está compatível com a minha identidade? Lembrando que tudo vai estar lá na apostila depois, tá? Segunda pergunta. Meus três rituais de presença são. Eu quero que você coloque lá quais são os seus três rituais de presença. Quais são os três rituais de presença? Três. Com quem eu preciso me aproximar, ou melhor, de quem, né, eu preciso me aproximar ou me afastar? De quem eu preciso me aproximar ou me afastar? Quatro. Qual ação prática eu vou repetir semanalmente para afirmar a minha identidade? Quando eu falo aqui, por exemplo, vamos dar o exemplo do acordar, né? Você pegou e falou assim, realmente, eu acordo, nossa, a primeira coisa que eu faço é celular. Você pode escolher uma ação prática essa semana. Escolha uma ação. É o que eu falei aqui. Qual é a ação que eu vou repetir semanalmente? Gente, por essa semana, eu vou escolher para vocês, tá? Por essa semana, depois vocês escolhem. Acordou, primeira coisa, vocês vão criar uma auto, vocês vão fazer uma auto-hipnose ou uma visualização. No meu canal lá do YouTube tem coisa, tá? Pode pegar qualquer uma lá. A ideia aqui é só fazer. É só fazer, colocar como primeira prática do dia. Uma nova coisa que vocês não faziam. Não vai pegar no celular. Você vai, primeira coisa é fazer a prática, tá? Pega uma de 10 minutos, sabe? Não vai tomar tempo. Porque a gente precisa começar a criar essa nova identidade. É muito importante a gente começar a colocar em prática, tá? Eu aconselho assistir todo o conteúdo de novo e começar a colocar em prática esse exercício, tá? A ideia aqui é trazer o conceito e trazer principalmente a prática. Por quê? Eu acredito fielmente que se vocês colocarem em prática, vocês vão ter resultado. Beleza? Tá claro até aqui para vocês? Ficou alguma dúvida? Tá claríssimo? Ótimo. Então, eita, caiu aqui o negócio. Então, eu quero que vocês agora sentem aí numa posição confortável. A gente vai para uma indução agora. Bem legal. Sentem aí numa posição confortável. Vou preparar aqui pra gente. Fones de ouvido de preferência. E vamos lá. Eu vou até. Vou deixar minha imagem, não tem problema aqui. Bom, eu quero que vocês, ainda de olhos abertos, inspirem bem fundo pelo nariz e soltem o ar pela boca. Ótimo. Mais uma vez. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Na próxima vez, vocês vão inspirar bem fundo, bem fundo, bem fundo e segura o ar. Segura, 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 segura. Solta o ar, fecha os olhos e relaxa. Eu quero que você sinta suas pálpebras pesando, pesando, pesando. Imagina que é como se as suas pálpebras não funcionassem mais. Imagina que é como se as suas pálpebras tivessem sido completamente desligadas. E quando você perceber que as suas pálpebras não funcionam mais, que é como se elas tivessem sido completamente desligadas, você tenta abrir os olhos, mas você não consegue. Simplesmente porque é como se as suas pálpebras não funcionassem mais. Ótimo, eu quero que você pegue o relaxamento das suas pálpebras, leve para o topo da sua cabeça. Deixe esse relaxamento descer por todo o seu corpo. Então sinta esse relaxamento descendo pelo seu rosto, vai descendo pela sua nuca,
passando aí pelos seus ombros, consequentemente pelo seu peito, pelas suas costas, chegando na sua barriga e, consequentemente, vai passando aí seu quadril até chegar nas pernas, nos braços e, naturalmente, aos dedos dos pés e aos dedos das mãos. É um relaxamento que vai tomando conta de todo o seu corpo. Todo o seu corpo vai entrando num estado profundo de relaxamento, cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. Excelente. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando eu fizer isso, no momento que você fechar os olhos novamente, você vai mais fundo ainda, você vai conseguir relaxar ainda mais. Então, abre os olhos, fecha os olhos e vai mais fundo. Perceba que esse relaxamento se amplia cada vez mais. Esse relaxamento vai te colocando num estado cada vez mais profundo, cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. Mais uma vez, abre os olhos, fecha os olhos e perceba que tudo aqui serve para te deixar mais relaxada, seja o som da minha voz, seja o som do ambiente externo. E mais uma vez, abre os olhos, fecha os olhos e vai mais fundo ainda. Excelente, a gente já está num bom relaxamento físico. O que a gente vai fazer agora é ampliar o relaxamento mental. Então, daqui a pouco, você vai contar do número 77 de forma decrescente, dizendo na sequência a frase mais relaxada. Pode ser mentalmente, não tem problema, eu vou guiando aqui junto com você. Então fica assim: 77, mais relaxada. 76. Só que você percebe que você não consegue contar muitos números, porque a sua mente ela começa a apagar esses números. 75, mais relaxado. 74, e os números vão sumindo. 73 vai ficando mais difícil ainda, até que os números se vão completamente. Ótimo. Eu quero que você se imagine agora descendo por uma escada ou por um elevador, o que você preferir, o que te deixar mais confortável. Apenas perceba que a cada número que eu conto agora, você vai mais fundo e relaxa ainda mais, descendo em 10. Vai descendo. 9. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. 8. Você vai descendo mais fundo, mais relaxado. 7. 6. 5. 4. Você já começa a ver uma porta lá na frente. 3. Você vê uma porta lá na sua frente. 2. Isso. Daqui a pouco, você vai entrar por essa porta. 1. E você entra nessa porta. E eu quero que você imagine que você está entrando num velório. É um lugar silencioso, é um lugar íntimo, solene. É um velório. Há flores ao redor, velas acesas. Algumas pessoas que você conhece, familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos da vida. E você caminha lentamente, sentindo o cheiro das flores, o murmúrio discreto das conversas das pessoas, o som dos passos leves sobre um chão frio. Há tristeza no ambiente, você vê pessoas tristes. Só que ao mesmo tempo também há uma certa reverência. É como se tivesse uma coisa importante acontecendo também. Você se aproxima devagar do centro da sala. E ali está o caixão. Você vê o caixão. Você vai se aproximando mais ainda. E quando você olha dentro do caixão, você percebe que é você. É o seu corpo ali dentro. É o seu velório. E nesse momento é como se tudo desacelerasse. Você olha para você mesmo ali. Para a versão sua que viveu até aqui. Para a história que você escreveu até aqui.
E você começa a sentir o peso do que foi. Você começa a sentir o eco do que não foi. Aquele famoso filme passa na sua cabeça, da sua própria vida. E aí você começa a caminhar pela sala e começa a ouvir as pessoas dizendo sobre você, a sua família. O que eles estão dizendo sobre você? Talvez uma prima, um irmão, um filho, uma filha, o seu cônjuge. Quem está ali? O que eles falam sobre você? O que você deixou para eles? Que presença você foi? É sobre isso que eles vão estar falando. Ouça eles. Os seus amigos, o que eles lembram de você? O que ficou de tudo que vocês viveram? Como eles falam sobre você? Falam coisas boas? Eles têm boas memórias? E as pessoas do trabalho? Qual foi a marca que você deixou no seu trabalho? O que elas falam sobre o seu caráter? O que elas falam da sua entrega, do seu coração? E ao ouvir essas pessoas diversas da sua vida, o que cada uma delas tem para dizer, você começa a se perguntar: é isso que eu queria deixar? É isso que eu quero que digam sobre mim? E aí, nesse instante, você olha para a sua versão que está ali no caixão e você entende que essa versão sua do caixão é a personagem que viveu até aqui. Mas não é tudo que você é. Não é tudo que você pode ser. Porque você ainda está viva. Você ainda está vivo. Você ainda pode mudar. Você ainda pode escrever o que vão dizer sobre você. Você ainda pode se tornar o que as pessoas vão lembrar sobre você. A pessoa que você gostaria que o mundo conhecesse. O que falta em você para se tornar essa pessoa? Que atitude você precisa tomar agora, hoje? Que verdade você precisa honrar? Que versão de você ainda está esperando para nascer? Agora, imagina que nesse velório você caminha até o caixão mais uma vez. Mais uma vez. E com reverência, com gratidão, você olha mais uma vez ali para sua personagem e se despede dessa versão antiga da sua personagem. Você mesma fecha a tampa do caixão e você entende aí dentro, essa versão viveu o que precisava viver. Só que agora é a minha vez. Agora é a minha vez. E você respira fundo, bem fundo. Eu quero que você respire bem fundo e solte bastante o ar. E ao soltar o ar, é como se você nascesse de novo agora. Faz mais uma vez. Respira bem fundo. Sente o novo entrando e deixando a personagem ir. Você sente esse novo corpo seu desperto, presente, forte, em paz. E eu quero que você diga para você mentalmente agora, ou em voz alta, como você quiser. Eu não quero ser lembrado apenas pelo que eu suportei. Eu quero ser lembrado por quem eu escolhi ser. E a partir de agora, essa versão começa a viver. Respire fundo mais uma vez. E sinta essa nova personagem, essa nova identidade
aí dentro de você. Solta o ar. Você se despede dessa sala, desse velório. Você sai pela porta e volta a subir as escadas, tendo a certeza de que você deixou para trás aquela personagem que não faz parte mais de quem você é. Tendo a certeza de que você agora sim está no caminho da sua identidade. Entendendo que a personagem, mais uma vez, ela sim, ela foi importante. Ela teve o papel dela, mas que você não precisa mais dela. Você se sente leve, deixando todo esse peso para trás. E eu vou contar de 1 até 5. No número 5, você vai abrir os olhos, se percebendo e sentindo já essa nova identidade. Em 1. Você começa a movimentar as mãos, os pés. 2. E vai ficando mais presente ao aqui e ao agora. 3. Muito mais presente a sua identidade. 4. E daqui a pouco, no número 5, você vai abrir os olhos, sabendo que você está no caminho certo para viver tudo o que você deseja e merece viver. 5. Pode abrir os olhos no seu tempo. Ótimo. O velório que você viveu até aqui não foi uma despedida da vida, foi uma despedida da sua personagem. E agora você sabe quem você quer ser. Você sabe o que você quer deixar. Você sabe o que ainda precisa mudar. E a partir de hoje, essa história não é mais sobre sobrevivência, é sobre legado, é sobre o que você vai deixar no mundo. E quando o velho eu quiser voltar, eu quero que você se lembre de 3 coisas. Você não é mais aquela versão. Você não é mais aquela personagem, aquela armadura que você criou. Você é presença, essência e identidade, a criação que você quiser. E lembre-se, se um dia você escorregar, porque vai acontecer, lembre-se de que cair não é regredir, tá? Cair não é regredir. Cair, às vezes, é só uma oportunidade de reafirmar quem você realmente é. É só uma lembrança para você falar, nossa, ó, preciso voltar aqui para minha identidade, tá? Bom, o desafio final de hoje é o seguinte: você vai escrever uma carta para o seu antigo eu, agradecendo, né? O seu antigo eu é o seu personagem. Você vai agradecer por ela ter te protegido. Você vai honrar tudo que ela fez até aqui para você chegar até aqui, porque a personagem, gente, ajuda a gente a chegar no lugar que a gente está. Ela ajuda também. Ela traz muitas coisas ruins, mas ela também ajuda. Então que você vai honrar, você vai agradecer, honrar. Só que você vai dizer para ela com firmeza: agora você fica. Eu não preciso mais de você. Porque, porque a partir de hoje sou eu quem vive de verdade, tá? E aí eu quero que vocês escrevam essa carta. Escreve com carinho. Imagina que você está fazendo uma despedida mesmo, assim, deixando, né, uma despedida para uma pessoa. Beleza? Esse foi o nosso sexto encontro. Esse programa, gente, façam ele de novo com carinho, por favor. Coloquem em prática. Eu vou colocar a apostila também lá da aula 6, tá? Esse resumo, então lá também tem tudo discriminado. Eu aconselho até quem puder imprimir todas as 6 apostilas, né? Que, na verdade são 6 resumos de aulas que viram uma apostila, tá? Encaderna ele, porque ele serve para que você às vezes nem precisa. Se você assistir a aula mais de 1, 2 vezes, né? 2, 3 vezes ali, daqui a pouco você pega a apostila, você já relembra os exercícios. Você não precisa ficar, nossa, como é que é aquela aula? Eu já assisti a aula inteira. Não, você vai pegar a apostila e falar, tem que fazer esse exercício. E aí vai começar a ficar em prática, bota na tua cabeceira o negócio. O livro de cabeceira tem que ser essa apostila. Você bota ali e fala, nossa, ó, vou fazer aqui o exercício e tal, legal. Vai refinando, lapidando isso, que eu tenho certeza que vocês vão ter resultados. Beleza? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Não? Então, ó, semana que vem
eu vou botar no grupo, ou a gente faz um resumão de todas essas 6 aulas, ou eu já começo com hábitos, tá? O de hábitos também é muito legal esse programa, já está desenhado, eu vou só redesenhar ele para caber aqui no nosso cronograma de no máximo 1 hora. Eu estou tentando colocar as aulas entre 40 minutos e 1 hora, para justamente não ficar aquela coisa maçante, sabe? Nossa, a pessoa ficar 1 hora e meia sentada, não aguentando mais ver minha cara. Não, o objetivo é ser objetivo. Tem conteúdo, o conteúdo é esse, você precisa entender e você só precisa praticar agora em cima do conteúdo que eu passei. Ponto. É isso. E aí a visualização, as hipnoses servem para, de fato, a gente aceitar essas sugestões na mente subconsciente. Beleza, gente? Vamos que vamos criar essa identidade aí. Vamos mudar, tá? Então não deixem de fazer exercício. A gente se vê na próxima terça. Tchau, boa noite para vocês, beijos!